livro do profeta Isaías, né? No capítulo 11, bendito seja o nome do Senhor. Iremos ler juntamente com os irmãos a respeito do reinado do Senhor Jesus, narrado no capítulo 11 de Isaías. Está escrito: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Esta profecia todos sabem que se refere a Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus reis. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a média ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do asno, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Até aqui. Depois iremos dar prosseguimento se for necessário, tá bom, irmãos? Senão os irmãos vão ficar muito tempo em pé, os irmãos vão ler coisas que talvez não vão entender perfeitamente. Bom, nesse texto fala sobre o reinado de Jesus, mas o versículo 1 diz que brotará da raiz de Jessé um rebento, um broto. Essa expressão aqui, irmãos, se refere, não é, à linhagem da tribo de Judá, não é? Porque o primeiro rei obediente ao Senhor foi Davi, filho de Jessé, e de sua descendência, não da descendência de Saul, porque Saul foi o primeiro rei de Israel, mas o primeiro rei de Israel obediente segundo o coração de Deus, como Deus queria, foi Davi. E da sua linhagem veio Cristo, porque Davi era da tribo de Judá, não é? Então, irmãos, Jessé foi o pai de Davi. Mas o versículo 2 diz que repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento. Nós estamos falando do reinado de Cristo durante 1000 anos. Será que o versículo 2 está se referindo que o Espírito do Senhor virá sobre Cristo só quando ele estiver reinando aqui na terra? Mas nós não estamos falando do reinado? Bom, na verdade que a profecia ela abrange desde o tempo que o Senhor Jesus veio ao mundo até o final. Então o Senhor reinado de Jesus começou, já está entre nós. Jesus disse assim, não é? Que não direis que o reino de Cristo está ali ou aqui, mas ele estará dentro de vós, no meio de vós. Paulo falou que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e justiça. Então esse reinado de Cristo já começou desde que ele veio ao mundo, já começou em nossos corações. Por isso que o profeta disse: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Assim que o Senhor Jesus foi batizado, o Espírito Santo em forma de uma pomba veio sobre ele. Ele deu início a esta profecia. Mas Jesus não ficou reinando aqui na terra.
O reinado dele começou primeiramente com as suas ovelhas, com os seus discípulos, depois passando para nós, porque Cristo reina em nossos corações. Quando nós somos sujeitos à voz do Espírito Santo, nós já fazemos parte desse reinado de Cristo. Mas o profeta aqui começa então a falar do reinado que Cristo veio ao mundo, e o Espírito do Senhor veio sobre ele, e do reinado após a grande tribulação, que será os 1000 anos de paz sobre a terra. Aqui nós vemos que o profeta fala sobre uma harmonia entre os animais, e fala também sobre que o Senhor não vai julgar segundo a vista dos seus olhos, e nem segundo o ouvir dos seus ouvidos, segundo a palavra de Deus, porque na verdade os 1000 anos de paz será um reinado mesmo, onde haverá reis, sacerdotes, e haverá necessidade de julgamentos, porque haverá aquelas nações, como nós estudamos semana passada, que sobrarão da grande tribulação. Inclusive a irmã Miriam, ela não atentou bem ao estudo, estava me fazendo uma pergunta, né? E nós a respondemos a respeito dos ímpios na grande tribulação, e das pessoas, se porventura vai se converter alguém. Eu disse, na grande tribulação, sim, os cristãos que vão ficar aqui só vão conseguir ser salvos se não adorarem a besta e não receber o sinal de suas mãos. Muitos serão degolados e mortos estupidamente. Mas no meio dos ímpios, dos gentios e entre os judeus, muitas pessoas vão passar para o lado da palavra de Deus. É por isso que João viu no livro do Apocalipse, no capítulo 7, uma multidão com vestes brancas e palma nas mãos. E o ancião disse, João, esses que estão vestidos com vestes brancas e palma nas mãos, quem são, João? João disse, Senhor, tu sabe. E o ancião disse, esses são os que vieram de grande tribulação. Há 3 partes no livro do Apocalipse que fala dos mártires da grande tribulação, dos cristãos que vão morrer aqui, que vão ficar aqui, e os que vão nascer aqui, que são na verdade as grávidas. Ai das grávidas, muitas pessoas só levam no sentido material, falando da mulher mesmo no tempo de guerra. É claro, qualquer mulher grávida, não são as grávidas, não. O sentido não o sentido real não é diretamente a mulher, porque se nós formos falar de sofrimento de uma mulher grávida ou com criança, imagine então dos decrépitos, dos aleijados, os que vão ficar aqui doentes. Então nós temos outras situações bem complicadas, mas Jesus, quando falou, ele não estava dizendo somente da mulher, porque em outra escritura, no livro de João, ele disse assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Jesus usava muitas parábolas e comparações simples para nos dar entendimento. Por exemplo, no livro de João ele diz, aquele que não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terá vida em si mesmo. E as pessoas acharam difícil aquela mensagem, disseram, duro esse discurso e foram embora. Mas ele disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ora, comer da carne e beber do seu sangue, Jesus estava falando da palavra, que é a carne dele, a palavra. Ele é o verbo, a palavra. E o sangue é o Espírito que dá vida à palavra, porque a palavra, ser o Espírito Santo, ela se torna uma coisa seca, fica só na letra. E a Bíblia diz que o que? A letra... É isso que Paulo quer dizer, a letra mata. Se não tiver o Espírito para vivificar o que você lê, você vai ler como um livro histórico e não vai entender coisa alguma. Como nós falamos que das profecias do Velho Testamento, há muitas profecias embutidas dentro das profecias, falando do futuro. O livro de Daniel fala muito sobre o futuro, mas apontava para aquelas épocas, mas ao mesmo tempo dizendo para o futuro, apontando para o futuro. Nós, graças a Deus, sabemos que alguns pastores na face da terra já detectaram isso. Deus já lhes revelou pelo Espírito. Então a letra não vai matá-los mais, porque o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo, ele torna vivo. Ele te dá o sentido, ele te dá a interpretação, ele te dá a revelação. E o apóstolo Paulo roga ao Senhor, ele ora nas suas orações, para que Deus dê o Espírito de revelação, o que está faltando em muitas igrejas. Espírito de revelação da palavra. As pessoas querem entrar em seminário para aprender a Escritura. Quem ensina é o Espírito Santo, não é seminário. Quem ensina é o Espírito Santo. Então, amados, quando diz, então das grávidas, das que amamentarem, são pessoas. As que amamentarem são as pessoas que vão ficar aqui na grande tribulação, como os cristãos,
que não são preparados para a hora do arrebatamento e vão ficar aqui. E eles vão ficar muito desesperados. E os que aguentarem até o final, não é? E não receberam o sinal da bênção, vão falar um pouco do que sabem para as pessoas, mas debaixo de muita perseguição. Isso está registrado também no livro do profeta Daniel, não é? E também no livro de Isaías diz assim, né? Isaías 41 fala sobre as ovelhas, que o Senhor é um pastor. Então ele diz assim: as que amamentam, né, ele levará mansamente, e os cordeirinhos no seu regaço. Os cordeirinhos são os novos convertidos, e as que amamentam são as pessoas que estão alimentando as outras. Porque a mulher na Bíblia é vista como igreja, mas as pessoas não conseguem entender isso. O Cantar de Salomão, por exemplo, é um livro que a maioria dos pregadores não consegue pregar em espírito, só prega na carne, apontando para casais, que aconselham para casal. Isso é tudo uma coisa errada, e isso está errado, porque na verdade o livro de Cantar de Salomão, o Espírito Santo que usou Salomão dentro do seu sentimento por amor a uma mulher, o Espírito estava falando de uma coisa. Salomão pode até estar falando da mulher, mas o Espírito Santo que usou seus lábios estava falando de outras coisas, sobre a igreja, sobre o corpo da igreja, porque o corpo da igreja é espiritual, né? O rapaz estava me perguntando lá no mercado dos irmãos, eu estava dizendo para ele: olha, você olha para o meu corpo, você vai ver duas coxas, duas pernas. O que você vê? Imagine, esquece do corpo físico, mas o que você vê na minha estrutura física? O que você vê? Ele disse: eu vejo duas estacas. Isso, você está chegando lá, duas colunas. Aí você vai estudar, Deus vai te revelar. Eu não vou te falar, não. Pastor, fala. Não vou falar, não. Isso é muito fácil. Tem que estudar muitas escrituras para você entender, não é? Entender. As pessoas não sabem por que diante do templo de Salomão tinha duas enormes colunas. Aí, as pessoas ficam calculando aí, os satanistas ficam induzindo ao povo a acreditar que eles são os iluminados, né? E colocaram as duas colunas nos seus símbolos, mas não sabem nada. Não sabem que o Espírito Santo não lhes revelou. Ele não vai revelar. E pode querer codificar a Bíblia que só por revelação divina. Nem seminário vai ensinar, só por revelação divina. Não existe explicação ao pé da letra, porque a letra vai matar também nesse verso, não é? As duas colunas significa isso, assim, assim, assim. Uma chama-se Boaz, é a outra, irmão. Joquim, isso. Glória a Deus, aleluia. Esses são segredos e mistérios. Deus tem nos revelado algumas coisas maravilhosas a respeito do livro de Cantar de Salomão. E nós, irmãos, nos regozijamos no Senhor, porque é Ele que nos dá entendimento e revela coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, amados e queridos irmãos, então haverá um julgamento do Senhor parcial, ou seja, para as pessoas que ficarem aqui das nações, como nós falamos no outro vídeo, as pessoas ímpias, as pessoas que não vão se converter, elas terão seu reinado à parte, mas lá em Jerusalém, no Monte Santo do Senhor, haverá justiça. Bendito seja o nome do Senhor, não é? E o Senhor, Ele vai ser o rei de toda a terra, e outros servos dele serão sacerdotes e reis, como nós falamos. Aqui não diz que o leão vai comer palha como o boi. Haverá uma harmonia tão grande que os animais não serão devoradores de almas, nem vão devorar uns aos outros. Será diferente, como foi no início. No livro de Gênesis, quando o Senhor Deus foi ali criando, Ele deu as ervas, né, para sustento e alimento dos animais e dos homens. Os homens comiam muitas coisas da natureza, não comiam carne, comiam ervas, comiam hortaliças, legumes que iria nascer ou iriam cultivá-la, porque o Senhor disse para Adão que ele deveria cultivar o jardim do Éden, não é? Então, irmãos, o leão, os animais hoje que nós conhecemos, como o urso, os cachorros, tigres, todos eles vão passar. Vocês já acham difícil isso para Deus? Transformar o organismo do animal? Então o que vocês me dizem quando Nabucodonosor foi transformado em um animal e cresceu em pelo e unhas como de ave e foi passar a comer capim como os animais? O que vocês me dizem? Então, irmãos,
Alguém pode dizer, pastor, o senhor não esteve lá para ver, mas eu creio, porque é pela fé. Está escrito, e a minha fé, dada pelo Senhor, me faz crer. E eu creio, porque Deus, Ele fez todas as coisas, todas mesmo, até o inimigo foi o Senhor que criou. Todas as coisas foi Ele que fez para propósitos, para ser usado em tempos determinados. Coisas boas para os bons e coisas ruins para os maus. Então o Senhor Deus, irmão, Ele tem poder de mudar o homem, o interior do homem. Ele tem poder de fazer a carne crescer no lugar. Ele tem poder de tirar a doença, colocar a doença, tirar a morte, dar a morte. O Senhor tem poder, irmãos, para isso. Davi disse que ele ia se formando no ventre da sua mãe, ou seu corpo ainda não estava informe, e tudo estava escrito já no livro de Deus, estava determinado, estava lá antes de nascer, já estava predestinado, como seria formado Davi no ventre da mãe dele. Ele falou isso pelo Espírito, porque muitas pessoas não entendem isso, porque Deus não é somente onisciente, Ele determina as coisas que vão acontecendo, aleluia. Futuro foi Deus que criou, e o futuro está na mão dele. O homem pensa que vive por livre-arbítrio, mas o livro de Provérbios é muito esclarecedor, e ele diz que a preparação do coração é do homem. O homem está sempre se preparando o seu coração, mas quem dá a resposta da boca é o Senhor. Quem faz acontecer, ou dá a assinatura, o aval para acontecer, é o Senhor, como está escrito. Jesus disse: não cai nem passa no laço de um passarinheiro se não houver um consentimento do nosso Pai. O que é isso? Isso quer dizer o quê? Que existe o controle de Deus e não da massa, das massas, das pessoas. Às vezes ficamos apavorados porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e ficamos carregados, sobrecarregados de pensamentos que na verdade nós criamos. Chama-se preocupação. Antecipadamente eu já estou carregado de problema que nem sei se vai ser assim. Por isso que o ser humano sofre muito. Chama-se preocupação. A preocupação, aumenta o estresse, o nervosismo, e as pessoas ficam doentes à toa, só porque não tem fé. A falta de fé acumula então na mente e no coração dos seres humanos preocupações. Mas o futuro, irmão, está na mão de Deus. O dia de amanhã, a Bíblia é muito clara: pertence a nós? Não. Ué, então como é que o pessoal fala que eu vivo com livre-arbítrio e não pertence a mim? Tem que pertencer a mim, irmãos. Não, eu vivo com livre-arbítrio. Eu escolhi o que vai ser amanhã. Amanhã eu vou sair, vou em tal lugar e vou fazer acontecer. Não é isso que a Bíblia diz? Se Deus quiser. Não? Ah, sim. A Bíblia diz: não presumar no dia de amanhã. Presumar fica calculando. Ao invés de dizer amanhã vamos contratar, vamos fazer, dizer se o Senhor quiser. Se for da vontade, não, irmão, está determinado. Está determinado? Mas no livro do Lamentação do profeta Isaías diz: quem é aquele que diz, e assim acontece, sem Deus mandar? Não, eu já determinei e aconteceu, porque Deus mandou, estava no propósito do Senhor. Você pensou que você teve autoridade, você teve o controle do dia de amanhã na tua mão. Você pensou, o diabo te enganou, mas aconteceu porque o Altíssimo deixou acontecer, estava no plano dele. Você já falou algo que estava na direção do Espírito. Por que a Bíblia diz que nós não sabemos? Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém em Romanos 8. A Bíblia é muito clara, diz que nós não sabemos. Ué, mas então como é que eu orei e aconteceu? Porque o Espírito Santo intercedeu com você com gemido e inexprimível. Está muito claro ali. Porque o mesmo Espírito intercede conosco com gemido e inexprimível, porque nós não sabemos o que convém pedir. Pedir como convém, né? Então, amado, a Escritura é um quebra-cabeça, mas estudando, nós chegamos à luz da verdade, ao entendimento, e passamos a nos humilhar. Porque a soberba dos homens, a soberba de muitos que estão usando a Escritura, é achar que pode manipular Deus, manipular a Bíblia e manipular a fé. Não, irmão. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que opera tudo em todos. Se nós nos colocarmos na vontade do Senhor, darmos a mão com qual criança, o Pai vai nos levar por todos os caminhos que Ele quiser, pelo caminho de fogo, pelo caminho das águas, pelas profundezas,
Mas se estiver nas mãos dele, não vamos nos afogar, não vamos nos queimar. Com o Senhor eu vou passar no meio do esquadrão, com o Senhor eu vou pular a muralha. Aleluia. Abacuque disse que ele vai fazer os meus pés como dos cervos. Eu vou saltar sobre as minhas alturas, eu vou passar por cima. Mas eu só vou passar por cima quando ele fizer isso, quando ele quiser fazer isso. Não pode você querer tentar fazer. Não, está escrito, o Senhor me fará saltar sobre as minhas alturas, então eu vou fazer. Peraí. Então você está indo pela sua vontade. Deus não te falou nada ainda, mas Ele vai fazer voluntariamente. É algo voluntário de Deus, é algo que acontece sem ninguém forçar, porque a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Então quando vem do Senhor, você sente que tudo está funcionando de acordo com a direção de Deus. Nada é forçado. Lembra daquela porta que você quer tirar ou quer colocar aí no parafuso, está todo enferrujado? Não vai não. Tira, mete uma escovinha ali, põe um óleo, não é? E vai ser bem diferente. Vai devagarinho, vai um pouquinho, volta, vai um pouquinho, volta, e assim ela vai rompendo os detritos que tiver ali e ela vai chegar até o final. A bênção de Deus funciona dessa maneira. Acho que quando você está querendo levar a bênção de Deus igual a porca e ela começa a inchar ali no parafuso, não vai que vai quebrar. As coisas são muito interessantes. Então, amados, nesse reino milenar, os animais não serão ferozes como hoje. Imagine um leão gigantesco, daqueles leões que tem às vezes, irmão, 3 metros de comprimento. Tem leões que são enormes. São enormes. Alguém pensa que eu estou exagerando? Dá uma olhadinha nas pesquisas da internet, vocês vão ver. Leões são os gigantes. São enormes. Eles correm, irmão, atrás de cavalo e de zebra. Mais tem um cavalo para mim, né? Porque elas correm tanto de medo como está acostumado a correr, né? E os bichos pegam na corrida, né? Os leões são terríveis. E no entanto, nos 1000 anos haverá uma paz, não é? Haverá um conserto de Deus. Vai ser como no início do Jardim do Éden, os animais não faziam mal. Eles não eram violentos como hoje são. Cachorro que morde os próprios donos, por exemplo, fica rosnando, isso vai acabar tudo, porque muitos demônios hoje atuam nos animais. Além disso, por causa do pecado, até os animais ficaram sensíveis ao mal, e Deus mudou tudo, porque lá em Gênesis, quando Adão se apresentou e disse: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E Deus começou a sentenciá-los ali. Então o Senhor falou uma coisa na sentença, não é? Por quanto fizeste isso, maldito será a terra por causa de ti, por causa do teu pecado. Espinhos e cardos crescerão. Então, esses espinhos e cardos, maldita terra, nós olhamos somente para a terra, né? Que realmente nasce espinho, nasce cardo. Quem fez nascer o espinho e os cardos, irmãos? Quem? O Senhor. Vocês sabem dizer por quê? Vocês sabem dizer para quê? Por causa do pecado, né? Para exercitar o homem, para o homem cansar na vida, se fatigar, você apanhar, você sofrer, para você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Por que ser provado? Porque nós passamos às vezes no crivo da aflição, para você não achar que você pode viver sem Deus. Mas, irmãos, tem uma outra terra que o Senhor fez crescer espinhos e cardos. Qual é a outra terra, irmãos? Hã? Hã? Nós. Aqui é a terra aqui. Enquanto tu és pó, e ao pó tu vai voltar. Deus usa a palavra pó 2 vezes ali. Fala para a serpente que a comida dela vai ser pó, e chama o homem de pó. E aí? Então o que o diabo gosta de comer? Porque Deus não estava falando da serpente, Deus estava falando de cobra. Cobra não come poeira. Você já viu cobra comendo poeira com uma colherzinha, metendo na língua, com a boca? Então, irmão, as coisas são espirituais. Deus falou para a serpente, o diabo: por quanto fizesse isso, maldito será mais do que todos os animais da terra. E tu arrastarás sobre o ventre, sobre o teu ventre, né? E tu comerás pó todo dia da tua vida. Mas na verdade a serpente ela come pó, porque a Bíblia diz que a carne é pó. Materialmente, Deus estava falando 2 coisas. Materialmente,
materialmente e espiritualmente. Deus está falando ao mesmo tempo duas coisas: que a serpente, sendo o diabo, iria se alegrar, se alimentar das almas que ele iria tragar para o inferno. E falando da serpente, a serpente iria comer pó, ou seja, iria comer, na verdade, ratinho, perereca, sapo, né? Essas coisas, né? Os irmãos entenderam, irmãos? Espero que o irmão tenha entendido. Então, amados e queridos irmãos, na verdade Ele vai tirar a aflição do povo. Não haverá ninguém doente, pessoas sofrendo, porque esse reino milenar do Senhor Jesus será 1000 anos de paz sobre a terra, até entre os animais. E onde nós iremos habitar com o Senhor, haverá muita paz. Veja agora esse texto em Isaías 65, que fala alguns detalhes que nós estamos citando aqui. Diz assim, versículo 18: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente do que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém. Eu expliquei para os irmãos semana passada que nós vamos habitar em Jerusalém. Jerusalém será transformada, não será como ela é agora, não, será transformada, porque haverá muitos terremotos, haverá muitas transformações naquela região, como nós falamos, citando o livro de Zacarias 14: e folgarei em Jerusalém e exultarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Aqui está a palavra que nós estamos citando no capítulo 11 de Isaías, que não haverá mais então cargos e espinho na vida do ser humano, que eu digo dos cristãos, dos remidos ali com o Senhor. Versículo 20: não haverá mais nela criança de poucos dias. Sabe o que quer dizer isso? Crianças que vão morrer, o ser humano morrer como criança, não haverá crianças mortas, crianças de poucos dias. Se nasce uma criança, 2, 3 anos morre por causa de uma enfermidade. Veja bem, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100